Boa tarde, senhoras e senhores, ou boa noite, colegas, concurseiros. Eu vou falar sobre um tema muito importante hoje. Aliás, todos os temas que eu tento falar é passar algo de importância, algo de relevância, e até porque vocês estão gastando o tempo de vocês no canal, e é algo mais importante que vocês têm na vida de vocês, é o tempo. E vocês estão investindo o seu tempo no conhecimento, porque minha intenção é tentar transmitir algum conhecimento. E hoje eu vou falar uma coisa que é importante num país que é uma das maiores fronteiras agrícolas, é objeto de cobiça internacional, até pelo nosso potencial não só agrícola, mas como mineral. Temos um potencial biológico, e dentre outros fatores na Amazônia e em outros biomas, sobre aquisição de imóveis rurais por estrangeiro. Isso não é só questão de soberania. Sim, é questão de soberania. Nós temos a liberdade, nós brasileiros temos a liberdade de escolher nossa matriz de produção. Se queremos ser um produtor de soja ou outras commodities, ou queremos priorizar a agricultura familiar, mas só podemos ter isso enquanto formos donos das nossas terras. Se uma outra potência estrangeira ou nacionais de outras potências estrangeiras forem proprietários de terras aqui no Brasil, estaremos submetidos da pior forma possível. Vide o caso da exploração da água mineral das ilhas Fiji. Como se diz, isso que faz a diferença entre... Não é uma questão de soberania num mundo mundializado, globalizado, mas sim uma questão de decisões. Nós brasileiros temos que ter nossas decisões. Então, aqui não é um canal de geopolítica, mas sim de direito notarial registral, mas perpassa, apesar que tanto isso que vocês forem ver o contexto que a Lei 5.709 foi promulgada, estava nesse contexto nacionalista. Estávamos num regime não democrático, liderado por militares, isso é óbvio. E qual que é a tônica disso? Nós brasileiros temos que decidir. Então, por isso que a Lei 5.709 de 1971, tanto isso que na tônica também, nessa época, em período muito semelhante, saiu o Estatuto do Estrangeiro. Não é um pensamento xenófobo, obviamente. É um pensamento de prioridades nacionais. Da mesma forma que não é qualquer brasileiro que pode comprar terras nos Estados Unidos, até porque a própria moeda não permite, tampouco na Rússia, tampouco na Índia, mas tem brasileiros com potencial para comprar isso, certo? Tanto isso que a própria lei fala, o estrangeiro, no artigo 1º, o estrangeiro residente no país e a pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil só poderão adquirir imóvel rural na forma prevista nessa lei. Fica, todavia, sujeito ao regime estabelecido por essa lei a pessoa jurídica brasileira da qual participem, a qualquer título, pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas que tenham a maioria do seu capital social e residam ou tenham sede no exterior. E teve uma interpretação pela Advocacia Geral sobre isso, até porque houve mudança constitucional em relação ao que significa a pessoa, empresa brasileira, certo? Tanto isso que são requisitos essenciais para a concessão do INCRA,
de autorização para aquisição ou arrendamento de imóveis rurais por pessoa natural estrangeira residente no país, por pessoa jurídica estrangeira ou natural estrangeira residente no país, a funcionar no Brasil, e a pessoa jurídica brasileira equiparada estrangeira. Olha só isso. Estar um imóvel pretendido devidamente registrado no cartório de registro de imóveis em nome do transmitente. Por isso que até pelo controle é ideal ter um cadastro imobiliário para fins de controle, até por questão de soberania nacional. Não é, imagina chineses, africanos, russos dominando imóveis brasileiros grilados. Leia-se. Estar um imóvel rural regularmente cadastrado no Sistema Nacional de Cadastro Rural em nome do transmitente, exceto no caso de aquisição por uso capião. E há limitações até para aquisição de uso capião mesmo sendo aquisição originária. Isso tem previsão na Instrução Normativa número 94 do INCRA, certo? Ter o estrangeiro, pessoa natural, residência no Brasil e ser inscrito no Registro Nacional de Estrangeiro na Comissão de Permanente, com prazo de validade vigente ou indeterminado, quando houver previsão legal. Apresentar, em se tratando de pessoa jurídica estrangeira ou pessoa brasileira a ela equiparada, projeto de exploração agrícola, pecuário, florestal, turístico, industrial ou de colonização, vinculado aos seus objetivos estatutários ou sociais. Em caso de pessoa jurídica estrangeira, deverá também ter autorização para funcionar no Brasil. Lembro-me nas primeiras iniciativas de exploração agropecuária aqui no Brasil, tanto isso que todos já devem ter ouvido falar da Chiquita Banana. Não fica no Brasil, mas na América Latina, e a gente tem que ficar muito cuidadoso em relação a esse caso de exploração das plantations. E há a necessidade de apresentar esses projetos. Tivemos empreitadas como o início da soja no Brasil, em São Desidério, feito por empresas estrangeiras. Há também a Fordlândia, que foi uma monocultura de borracha iniciada por Henry Ford primeiro, e outras iniciativas. Também outra situação, comprovar a inscrição na junta comercial no estado de localização de sua sede, se pessoa jurídica brasileira da qual participem, a qualquer título, pessoas estrangeiras, natural ou jurídica, que tenha a maioria do seu capital social e resida ou tenha sede no exterior, ou ainda o poder de conduzir as deliberações da Assembleia Geral, de eleger a maioria dos administradores da companhia, de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia, e também ter o assentimento prévio da Secretaria do Conselho de Defesa Nacional. Se o imóvel estiver localizado em faixa de fronteira ou em área indispensável à segurança nacional. Certo, pessoal? Fiquem bem atentos. Isso de acordo com a Instrução Normativa número 94. Lembrando também que a pessoa natural estrangeira ela só pode adquirir ou arrendar área superior a 50 módulos de exploração indefinida. E o que significa o módulo de exploração indefinida, pessoal? É uma unidade de medida expressa em hectares a partir do conceito de módulo rural para o imóvel com exploração não indefinida, certo? Ela se utiliza como? Em processos relacionados à aquisição de terras por estrangeiros. Como se varia? Pode se variar. Ela pode variar entre 5 e 100 hectares, de acordo com a zona típica de módulo. Certo, pessoal? Lembrando que existem 9 zonas típicas de módulo, certo? É analisado a partir da concepção e metodologia de cálculo dos maiores módulos rurais, ou seja, da exploração hortigranjeira, lavoura permanente e temporária, pecuária e
extrativismo, certo? Lembrando que, nesse caso, só pode adquirir livremente até 3 módulos de exploração indefinida, em área contínua ou descontínua, mediante autorização do Congresso. Lógico, a autorização do Congresso é a exploração em área contínua ou descontínua, não da pessoa natural estrangeira, mas sim quem compete autorizar ou não a exploração é o INCRA, certo? Que este modo de exploração indefinida é definido por essa autarquia do Ministério da Agricultura, que antes era que era vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, certo? Agora, com a nova política de governo, houve uma certa fusão entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que são questões bem diferentes, mas é bom que a política entra numa certa consonância, ok? Lembrando também que a aquisição ou arrendamento de imóvel rural por pessoa jurídica estrangeira ou pessoa jurídica brasileira equiparada ou a ela equiparada, só pode exceder a 100 módulos de exploração indefinida mediante autorização do Congresso. Aí tem que ter autorização do Congresso, certo? Lembrando que a soma das áreas pertencentes ou arrendadas a pessoa estrangeira, natural ou jurídica, ou a pessoas jurídicas brasileiras equiparadas a pessoas jurídicas estrangeiras, não poderão passar 25% da superfície territorial de um município da localização do imóvel pretendida, certo? Esse limite percentual é comprovado por certidão do registro de imóveis, com base no livro auxiliar, que é o livro de aquisição de terras por estrangeiros, certo? Lembrando também que pessoas de mesma nacionalidade elas não podem ser proprietárias ou arrendatárias em cada município de mais de 10% sobre sua superfície territorial, certo, pessoal? Ou seja, essas restrições elas ficam excluídas quando for inferior a 3 módulos de exploração indefinida ou quando tiver filho brasileiro que for casado com brasileiro sob o regime de comunhão de bens. Lembrando também que ficam excluídas das restrições dessa norma as aquisições e os arrendamentos de imóveis por sucessão legítima, salvo quando a área do imóvel estiver situada em faixa de fronteira, certo? Nesse caso, vai depender da anuência do Conselho de Defesa Nacional, certo? E essa sucessão legítima é só para pessoas naturais, não para pessoas jurídicas, evidentemente, certo? Lembrando, então, que a aquisição ou arrendamento de imóvel rural em área contínua ou descontínua, entre 3 e 50 modos de exploração indefinido por pessoa natural, dependerá de autorização do INCRA. E lembrando, se for menor, independe de autorização e licença. Mas lembrando que a aquisição ou o arrendamento é indispensável ter residência no Brasil, assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional se o imóvel localizar-se em faixa de fronteira ou área indispensável à segurança nacional, certo? E mais uma situação também, que a autorização para a aquisição ou arrendamento por pessoa natural estrangeira de imóvel rural com área superior a 20 módulos de exploração indefinida, condicionados também com a aprovação do projeto de exploração, certo? E lembrando, esses limites, quando ouvido o Conselho de Segurança Nacional, pode autorizar a aquisição, no caso do parágrafo 6º, ou seja, a soma de pessoas estrangeiras superior a 25% da superfície territorial do município, ou talvez da mesma nacionalidade 10% da superfície territorial. Anotem aí para decorar, porque cair no concurso é meio que decoreba, certo, pessoal? Fiquem bem atentos em relação a isso.
E também lembrando que quando for pessoa natural de nacionalidade portuguesa que pretender adquirir ou arrendar imóvel rural e que apresentar o certificado de reciprocidade, eu duvido muito que tenha a reciprocidade, eu não duvido que um brasileiro possa adquirir uma quinta para produzir vinho lá em Portugal. Imagina que beleza, plantar algumas turigas nacional, fazer uma vinha, beleza, hein? Ou até ter algumas oliveiras. Oliveiras nem tanto, porque oliveira, o prazo de maturação de uma oliveira é muito grande, se vocês forem ver. Então, nesse caso, é uma questão de reciprocidade, que não vai se submeter às exigências, equipara ao brasileiro natural, ao brasileiro nato. Neste caso. E lembrando também que aplica-se os dispositivos, as aquisições ou arrendamentos de pessoa imóvel rural, pessoa natural brasileira, casada com pessoa natural estrangeira, se o regime de bens do casamento determinar a comunicação do direito de propriedade. Ou seja, recomenda-se para não ter limitações caso em separação total. Certo? E é vedada a qualquer título a doação de terras da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios à pessoa estrangeira, salvo nos casos previstos em legislação dos núcleos coloniais, onde estrangeiros, pessoas físicas, se estabelecem em lotes rurais, como agricultores, estrangeiros, imigrantes, como aconteceu na década de 60 em Brasília, com muitos imigrantes japoneses, e que foi um processo de êxito, de produção rural, de hortaliças, frutas, no Distrito Federal, naquele quadrilátero, que até a problemática do Vicente Pires, para quem não conhece, no Distrito Federal, nasceu a partir daí. Certo? Há uma documentação obrigatória de acordo com o artigo 12 da Instrução Normativa número 94, da Instrução Normativa 94 de 2018. Ok, pessoal? Lembrando, pessoal, que o artigo 13 dessa Instrução Normativa, a pessoa jurídica autorizada a funcionar no Brasil, a pessoa jurídica ela equiparada, só poderá adquirir ou arrendar imóvel rural destinado à implantação de projetos agrícolas, pecuários, florestais, industriais, turísticos ou de colonização, vinculados aos objetivos estatutários ou sociais. Certo? E lembrando que há uma necessidade de aprovação do projeto de exploração, que vai ser apresentado na Superintendência Regional do INCRA. Certo, pessoal? Fiquem bem atentos em relação a isso. São normas importantíssimas para a proteção do território nacional. Ok, pessoal? E mais uma coisa. Há uma hipótese também de regularização no caso do artigo 28, das aquisições ou arrendamentos de imóveis rurais de pessoa natural estrangeira realizadas em descompasso com a Lei 5.709, até a data da publicação da Instrução Normativa 94, 17 de dezembro de 2018, é possível a regularização quando o estrangeiro for casado com brasileira e que tenha filhos brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil, na condição de determinada ou no caso de naturalização, após a aquisição, desde que não ultrapasse o limite de 50 imóveis de exploração indefinida, em área contínua ou descontínua, não ultrapasse o limite de 25% da área total do município de imóveis estrangeiros, não ultrapasse o limite de 10% na área total do município por estrangeiro da mesma nacionalidade, e também não localize em faixa de fronteira e nem em área considerado a indispensável à segurança nacional. Certo? E também estrangeiro que transfere domínio de imóvel rural para estrangeiro, e também estrangeiro que tenha adquirido o imóvel rural em data anterior a 7 de outubro de 1972, que começou a ter a sua
vigência, certo, pessoal? E lembrando que, sem a observância dessa lei, são atos nulos de pleno direito, certo, pessoal? Era isso que eu tinha a dizer em relação à aquisição de imóveis rurais por estrangeiro. Desejo a vocês uma excelente semana e fé no Pai que o Audi sai.